família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo dessa quarta-feira, para a gente falar de Vasco, que tem muitas notícias importantes. Vou trazer aqui, ó, o menino Pedro, o Pedrinho, andou falando lá na CBF, deu algumas entrevistas lá para os jornalistas lá que estavam presentes, falou sobre a SAF do Vasco, falou sobre vários assuntos aí importantes relacionados ao Vasco da Gama, falou que vai processar alguém aí por ter acusado a diretoria aí de roubo, de desvio de dinheiro aí, de empréstimo DIP que o Vasco fez. Falou também, mandou recado para o BAP, mandou recado para o presidente do Urubu. Vou falar disso tudo, vou trazer trechos da entrevista do Pedrinho aqui. Vou falar também de Sul-Americana, de Copa do Brasil, vou falar também de Campeonato Brasileiro, especulações de mercado, falar do Brenner, que vai desfocar o Vasco aí durante um tempo. Fique aí, que tem muitas novidades para vocês. Na verdade, também a gente vai reagir, mais do que falar, a gente vai reagir às notícias, tá, pessoal? Mas antes de mais nada, peço o like, o joinha, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Vamos lá, gente, rapidinho, porque como sempre eu estou correndo no meu dia. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, né? A gente vai falar de Vasco. Vamos começar falando de Sul-Americana. Sul-Americana tiveram jogos ontem, né? Pelas oitavas de final da competição. O Boca Juniors enfrentou o Deportivo Recoleta em casa, lá na Argentina, lá no La Bombonera. Porra, quase que não sai, cara. Ganhou de 3-1 do Deportivo Recoleta, praticamente fez o resultado, né? O Bolívar empatou com o São Paulo dentro de casa, né? O Bolívar, São Paulo levando resultado importante para São Paulo, né? Levando um resultado aí importante para o Morumbis, né? E hoje teremos o Tigre contra o Torque e o Bragantino contra o Atlético Mineiro. Confronto de brasileiros aí na Sul-Americana. Gente, tá estranho esse negócio aqui, essa câmera, mas enfim, né? Tá sempre errado essa câmera. Hoje teremos esses confrontos e amanhã teremos o Vasco, né, pegando o Olímpia do Paraguai em São Januário, Santos e Macará, Cieciano e Botafogo jogando contra o Cieciano lá na casa dos caras. Esses são os compromissos aí dos clubes brasileiros na Sul-Americana, né, gente? E o Vasco, cara, que vai ter uma baixa importante, o Brenner, que se machucou na partida, nessa última partida agora aí contra o Bahia, né? Fraturou aí o dedão do pé, se não me engano, um tendão do dedão do pé, né? Tem a lesão confirmada, parece que ele não quebrou o dedo, não foi fratura, né? E ele deve ficar aí de 30 a 45 dias parado. Saiu hoje a confirmação, tá? O Brenner fica aí 45 dias parado, quer dizer, praticamente aí um mês e meio, né? Primeiro se houve, né, se levantou a estimativa de 30 dias pelo GE, e o Vene Casagrande falou que eram 45 dias, o Vene Casagrande está certo, né? Então, o Brenner aí que estava no seu melhor momento, né? Já foi avaliado hoje e constatou a lesão aí no tendão aí do dedo do Brenner. E, cara, além do Brenner, o Vasco tem outros desfalques aqui importantes, tá? Carlos Cuesta talvez seja desfalque também para o jogo contra o Olímpia. E também o Andrés Gomes, que não jogou contra o Bahia por causa de uma dor no pé, também não deve jogar contra o Olímpia, também é dúvida, uma vez que o Vasco não conseguiu inscrever os reforços, nem o Santiago Souza, nem o Facundo Colídio. E eu escutei falar que o Facundo Colídio, cara, talvez não jogue a Sul-Americana, pois ele estava inscrito pelo River Plate na competição. Agora eu não sei, cara. Agora, sinceramente, eu não sei se ele vai poder disputar a Sul-Americana ou não, né? Então, dessa forma, a possível escalação do Vasco, a provável escalação do Vasco amanhã deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia. Aí, meu Deus do céu, cara, porra, por que não bota o moleque da base, cara? Robert Renan, Cuiabano,
Aí ele vai armar ali com dois volantes, Tietê e Jair, né? Tô botando o campinho aí para vocês verem. Depois ele vai vir ali na frente com o Nuno Moreira, não, desculpa. É que eu não tô enxergando direito, cara. Thiago Mendes, Nuno Moreira centralizado e o Adson na esquerda. E lá na frente, o David, cara. O DVD para perder gol para cacete. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tô com muita esperança nessa Sul-Americana, não. Tô com mais esperança na Copa do Brasil, tá? Eu tô com muito mais esperança na Copa do Brasil. A gente vai falar de Copa do Brasil, mas antes de falar de Copa do Brasil, a gente vai falar do Facundo Colídio, que foi apresentado pelo Vasco da Gama. Tem até um vídeo aí de apresentação dele. Vou colocar o vídeo aqui para vocês, tá, pessoal? O vídeo aí do Facundo Colídio, sem áudio, claro, para não gerar direitos autorais, né? E o Facundo Colídio, ele deu uma entrevista para Vasco TV. Eu não vou trazer essa entrevista aqui, porque tem musiquinha no meio e coisa e tal, vai dar direitos autorais, não vai ficar legal. Então, só vou falar umas aspas aqui do argentino, do Facundo Colídio. Uma das coisas que ele falou na entrevista dele, que ele fala que é o seguinte, tá? Diz que a expectativa é muito grande. Quero atingir ao mais alto nível com a camisa do Vasco e vamos por isso. Muito obrigado pelo apoio que chegou a mim nas redes sociais, porque vi tudo. Sei o tamanho do clube que venho e espero dar muitas alegrias. Facundo Colídio aí, entrevistas aí a Vasco TV, né? As aspas aqui para o Facundo Colídio. Então vamos ver, cara. Tomara que o Colídio aí possa colaborar muito aí com o nosso clube, que ele venha a ser esse atacante aí que a gente esteja esperando, né? Que ele venha realmente resolver. Ele não é um 9 clássico, né? Mas que ele venha resolver aí as questões, principalmente de gols aí do Vasco da Gama. Gente, olha só. Tivemos ontem, né, o sorteio da Copa do Brasil. Detalhe, são 3 clássicos regionais e Vasco e Vitória, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro, Grêmio e Internacional, Palmeiras e Santos, cara. E a Casa TV colocou uma coincidência, né? Ou sei lá, eu sei lá se é uma coincidência, né? Porque os escudos dos clubes estavam ali expostos ali no painel da CBF em ordem alfabética, né? Primeiro o Atlético Mineiro, Cruzeiro, aí do outro lado do troféu. Vou colocar a imagem aí para vocês verem, tá? Grêmio e Inter, quer dizer, GHI, depois Palmeiras e Santos, PQRS, e no final ali do outro lado, Vasco e Vitória, VA e VI, né? E foi justamente os confrontos que saíram, cara. Olha só que bizarro isso, cara. E tem muita gente falando aí que esse sorteio aí foi meio que arrumado, né, cara? Foi armado esse sorteio aí, alguma coisa aí meio que bizarra aconteceu desse sorteio. Enfim, né, cara, se tratando de CBF, pode se esperar tudo, né? E parece que foram definidos datas e horários aí dos jogos de ida e volta do Vasco contra o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida, mano, do Vasco, 26/8, quarta-feira, às 21h30. O jogo de volta, mano, do Vitória, 22/9, também numa quarta-feira, às 21h30. E o Pedrinho esteve lá presente, né? No sorteio da Copa do Brasil e teve falando lá com a imprensa, né? E, cara, eu vou trazer aqui uns trechos da entrevista do Pedrinho, tem uns trechos aqui importantes, mas antes da gente ir para os trechos mais importantes, vamos falar aqui de alguns trechos menos importantes para depois a gente falar do que o Pedrinho falou sobre a SAF, sobre a venda da SAF, sobre o conflito de interesse que muitos rivais acusam o Vasco, sobre também recuperação judicial. E quando eu chegar nessa parte, eu vou conciliar com alguns vídeos do Lucas Pedrosa, que deu uma entrevista, participou de um podcast com o Charla Podcast lá do Bruno Cantarelli, e eu vou conciliar esses vídeos, né, com as palavras do Pedrinho,
com que o Lucas Pedrosa também vai falar em relação a esses assuntos, tá? Mas eu vou começar, antes de mais nada, com uma declaração do Pedrinho sobre o Vasco jogar em São Januário ou no Maracanã. Porque perguntaram para ele, né, se o Vasco poderia optar por jogar no Maracanã as quartas de final aí contra o Vitória. E ele diz que ele vê o lado esportivo, que vai mais à vontade dos jogadores e da comissão técnica, e os jogadores preferem sempre jogar em São Januário pela atmosfera que a torcida do Vasco cria dentro do nosso próprio estádio, né? Então ele não vê o aspecto financeiro, ele vê o aspecto esportivo, e ele sempre deixa ali para os jogadores ali optarem, depois ele vai ali sentar com a comissão técnica para ver a melhor coisa. E ele diz também que o Maracanã tem criado uma atmosfera também boa para o Vasco, mas que ele diz que ele deixa a cargo lá dos atletas e da comissão técnica. Fica aí que o Pedrinho está falando e daqui a pouco eu volto. Prazer falar com você, Pedrinho. Prazer, isso vai ser discutido sempre. Todos sabem da minha sempre preferência por São Januário, mas o Maracanã tem sido um palco também de uma energia, uma atmosfera gigantesca, onde a gente também pode dar oportunidade para mais torcedores. Como é uma questão também que, para mim, nesse ponto, não só também, né? Para mim, nesse ponto especificamente, ela é exclusivamente desportiva. Eu não boto em conta a questão de receita, eu boto a questão de desempenho. Aí eu levo para a comissão técnica, para os atletas, porque os atletas aqui jogam, e a gente vai construir para tomar a melhor decisão para esse jogo. Pedrinho, há um otimismo sobre a venda da SAF? Agora o Pedrinho vai falar, cara, sobre as contratações, né, as dificuldades que o Vasco tem tido para contratar, uma vez que ele fala que o principal fator, né, da dificuldade que o Vasco tá passando é a fiscalização rígida que o Vasco está sofrendo, né, devido à intervenção judicial que acabou acontecendo, né, e diz que a demora aí das contratações aponta aqui por causa da liminar rigorosa fiscalização enfrentada pelo clube com fatores que estão dificultando o processo, né? Lá é fiscalização do hot dog e coisa e tal, e diz que os atrasos nas contratações são consequência da liminar rigorosa, né? E o Vasco passa atualmente, mesmo que ele não tenha culpa pela demora, mas considera injusta a cobrança que vem sofrendo, que diz que a cobrança é demasiada, né? E enquanto isso a torcida fica aguardando por reforços aí ansiosamente, que não acontece. Cara, olha só, veja bem, Pedrinho está reclamando assim da fiscalização, mas no final ele acaba dizendo assim que ele gosta de deixar as coisas bem transparentes, né? Que ele até gosta dessa fiscalização de hot dog, seja lá o que for, que para ele é até bom isso, né? Tem um trecho que ele fala sobre isso. Então, assim, eu não vejo porquê dessa reclamação, dessa fiscalização, já que ele diz que gosta de agir com transparência, né? Pode atrapalhar? Sim, pode atrapalhar. Pode estar sendo demasiado? Pode estar sendo demasiado. Mas, cara, o Vasco nunca foi passado a limpo, né? Beleza, que nas outras diretorias, nas outras gestões, o Vasco poderia ter sido passado mais a limpo, já com outras gestões bem piores do que a do Pedrinho, tá? E bem mais injustas, como é que eu vou dizer? Bem mais lesivas ao clube, né? Mas antes tarde do que nunca, cara. Uma hora o Vasco teria que passar por isso. E eu vou deixar aí o Pedrinho falando com vocês aí sobre a dificuldade de fazer contratações no meio de toda essa fiscalização. Daqui a pouco eu volto. Em relação aos possíveis contratados e os contratados, é até bom tocar nesse assunto. Hoje o Vasco ele tem um pouco mais de burocracia para fazer as contratações, devido a tudo que aconteceu com a minha liminar. O Vasco, obviamente, é um time hoje mais fiscalizado do Brasil, sem sombra de dúvidas nenhuma. Hoje eu tenho uma auditoria, eu tenho um administrador judicial, eu tenho um watchdog o tempo inteiro fiscalizando. Então, isso seria um motivo para os clubes que negociam com o Vasco ter total segurança para fazer qualquer transação.
Até porque antes de eu ser, obviamente, afastado, nós cumprimos à risca todos os processos de transferência de jogadores sem nenhum problema. Então, com o afastamento, isso criou um critério muito rigoroso, na minha concepção, às vezes muito duro, porque não existia e não existe nenhuma irregularidade em todos os trâmites feitos pelo Vasco dentro da minha gestão. Só que com essa liminar aconteceu que os clubes agora exigem muitas garantias, muitos processos ali para que as negociações sejam concretizadas. E por isso dá um pouco mais de demora que os outros clubes. Só para explicar um pouquinho sobre a demora, que eu vi que isso foi muita pauta de debate, e às vezes injustamente, quando é justo, beleza, mas injustamente a gente sofre algumas críticas, porque essa burocracia não aconteceria se não tivesse o episódio da liminar. Com isso, a gente teve dificuldade. Tem 2 jogadores que já estão quase aptos para serem regularizados. Existe um processo de burocracia para que isso aconteça. Acredito que não dá tempo para que eles sejam inscritos para essa fase da Sul-Americana. Se a gente passar para as quartas de final, os 2 jogadores podem estar aptos. E nossa expectativa é que eles já estejam liberados para Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Pedrinho, dá um otimismo. Bom, gente, aí o Pedrinho ele foi interpelado sobre a dívida com a CNRD, né? E ele diz que isso já estava programado. Ele falou que isso já era esperado, essa dívida daí, né, com a CNRD, que eles, inclusive, eles negociaram com a CBF pedia 20 mil, eles queriam pagar 10 mil, aí ficou em 15 mil, no caso, né, ficou no meio do caminho, nem vocês, nem a gente, né, então estava negociado aí de 20 para 15, né, o Vasco queria pagar 10, aí ficou nos 15, e o Pedrinho fala aí, cara, inclusive do empréstimo que ele andou pegando, do empréstimo DIP, que teve um jornalista, um suposto jornalista, que falou que ele surrupiou e que ele roubou cerca de mais de 100 milhões de reais, tá? Pedindo esse empréstimo. Ele fala assim, eu não peço empréstimo da minha cabeça, né? Eu peço empréstimo de acordo com a necessidade do clube, coisa e tal, e tudo é transparente, tudo é claro, tudo é comprovado, que eles sofrem uma fiscalização muito grande, tá? Inclusive lá do Watchdog, lá de fiscais lá da Justiça, o Vasco diz que o Vasco é o clube mais fiscalizado que tem hoje no Brasil, e ele falou que ainda gosta disso, aí que eu falo do contraditório, né? Que se ele diz que a Justiça está atrapalhando nas contratações pela fiscalização muito rígida, então se ele gosta, como é que ele está reclamando, né? Enfim, e ele fala que esse cara, que esse jornalista que é o tal do Bruno Chatac, tá? Que acusou a diretoria de ter surrupiado milhões. Ele usou justamente essas palavras, tá? Entre aspas, tá? Que a diretoria do Vasco surrupiou milhões, né? No empréstimo DIP. Ele fala da venda do Ryan, que a venda do Ryan impediu, naquele momento, do Vasco pegar mais um empréstimo ali de maneira mais precoce, né? Que o Vasco pagou muitas dívidas, o fluxo de caixa foi sustentado com a venda do Ryan, chegou no momento que não dava mais para segurar, eles tiveram que pegar mais um empréstimo DIP, e ele fala que ele não pega isso da cabeça dele, que o Vasco sofre uma fiscalização muito rigorosa, que ele prefere, que ele gosta da lisura e da transparência de comprovar tudo isso, e diz que o tal do Bruno Chatac vai responder na justiça e vai responder ali, vai sofrer punições ali rígidas, né? Que ele vai... Esqueci a palavra que o Pedrinho usou, né? Que ele vai responder severamente lá na justiça. Fica aí, é mais ou menos isso daí, tá, gente? Fica aí com o que o Pedrinho tá falando e daqui a pouco eu volto. Falar que a respeito dessas punições que o CNMT impôs ao Vasco, pagamento de agora 10 milhões, vocês já chegaram a conversar? Isso já estava, já era até negociado, né? A gente queria 10 milhões, o CNRD queria 20, acabou que fechou em 15. Então já estava dentro da previsão, não é nenhuma surpresa. Como também não é nenhuma surpresa, ou é surpresa para alguns que se fazem de desentendidos e gostam de falar sobre os empréstimos que o Vasco pega.
como eu falei, todos os empréstimos, eles estão dentro do plano de recuperação judicial. Eu não tiro nenhum empréstimo da minha cabeça, né? Hoje eu estou a fim de, como teve um cidadão que me fugiu o nome agora, que ele vai responder judicialmente sobre uma declaração que ele diz que ele usou uma palavra Roubou 120 milhões. surrupiou, que é uma conotação de roubo. E isso é gravíssimo e não pode ser normalizado. Ele está falando que teve um roubo no Vasco de 100 milhões. É muito grave. E ele vai ser processado por isso, tendo que provar o que ele falou. Porque uma coisa é o direcionamento da receita que a gente tem. E o direcionamento da receita da venda do Ryan, ela evitou que a gente tivesse já pego um empréstimo para pagar todos os salários, fluxo de caixa. Obviamente, depois tem outros empréstimos que fazem parte do plano de recuperação judicial. Então, ele fala com uma propriedade, uma asneira tremenda. Ele e muitos outros. E com uma irresponsabilidade, porque ele não está falando sobre contratou bem, contratou mal, sobre investimentos no CT ou deixei de fazer investimentos no CT. Ele está falando sobre roubo. Então, ele vai ter que provar isso duramente. Duramente, porque o que ele fez foi uma acusação gravíssima a mim e à minha gestão. E ele vai ser punido duramente por isso. Duramente por isso, que isso fique muito claro, que a minha gestão é uma gestão mais fiscalizada do Brasil. E eu adoro. Pode botar hot dog, pode botar quantas pessoas quiserem lá, e é isso que eu quero mesmo, para ver a lisura de todo o processo que tem sido feito desde o momento que eu entrei e da injustiça que eu sofri quando eu saí. Aí começou a parte dos recados, né, cara? E esse recado que o Pedrinho vai dar agora, eu acho que é pro Mauro César Pereira, porque ele fala o seguinte, né? O cara pergunta para ele sobre a RJ, né? Pelo Vasco ter entrado numa recuperação judicial. Aí ele falou que o seguinte, ele falou que ele botou o Vasco numa RJ, que ele não sabe se foi a maior adesão do Brasil, mas que foi uma adesão muito grande aí, de mais de 95%, se eu não me engano, né, dos credores. E que ele fala que, como ele está gerindo um clube de futebol, que a maior receita de um clube de futebol é justamente a performance esportiva, né? Quanto mais o clube alcança a performance esportiva, conquista de títulos, né? Resumindo, né? E coisa e tal, mais o Vasco gera receita. E ele não pode deixar de contratar por ele estar numa RJ, que ele falou que a RJ não é a falência do clube. Ele coloca o Vasco numa RJ para que o clube possa caminhar, para que o clube possa funcionar, para que ele possa pagar os salários, que se ele não tivesse feito isso, o Vasco já estava aí com 7 meses de salários aí, né? E fadado aí a falência, né? E ele fala de muitas pessoas que se dizem entendidas, que são formadores de opinião, né? Que tem o poder público ali, a influência, né? Na mídia, né? Vomitando um monte de asneira, dizendo que o Vasco não tem que contratar porque está numa RJ. Então foi um recado aí para o seu Mauro César Pereira, né? Se traduz para um recado para o senhor Mauro César Pereira, que cansa de falar que o Vasco está contratando a esmo, que ele fala que ele faz as contratações diante da supervisão da justiça, dos fiscais ali da justiça, da juíza, da magistrada que está ali por cima da recuperação judicial, que está debruçada na recuperação judicial do Vasco. Eles estão vendo tudo, que o Vasco está em dia com todo mundo, não está devendo nada para ninguém, que o Vasco está em ordem com as suas dívidas, estão equacionadas, e que qualquer clube pode fazer negócio com o Vasco. O Vasco hoje em dia é o clube mais transparente para se fazer negócio. E nenhum clube precisa temer em fazer negócio com o Vasco, que tem fiscalização de tudo quanto é lado, não tem como fugir. E o clube que fizer qualquer negócio com o Vasco pode ficar tranquilo, que não vai entrar numa furada pela fiscalização exigente. Fica aí com o que o Pedrinho está falando, com um recado do Pedrinho pro Peruquinha, Mauro César Pereira. Daqui a pouco eu volto. É também uma série de responsabilidades que a Vasco não poder contratar, estando em RJ? É a mesma coisa, porque perdão, é porque está muito direcionado para cá. Quando eu faço os movimentos, para ficar claro, a recuperação judicial, ela não é uma falência da empresa. Então, assim, eu crio um plano ali de pagamento,
onde eu tenho uma aprovação, eu não sei se foi a maior da história, mas de 97,7% dos credores. Então, eu faço um acordo com os credores e, por causa disso, um clube que hoje é empresa, onde ele tem que sobreviver, e para sobreviver ele precisa gerar novas receitas, e para gerar novas receitas ele precisa ser competitivo nos campeonatos que disputa, com isso contratações essas autorizadas pelo administrador judicial, autorizada pela juíza. Então eu não estou inadimplente com nada, eu estou sendo o clube mais fiscalizado para pessoas falarem que eu estou em recuperação judicial, então eu tenho que fazer o quê? Eu não tenho que contratar ninguém? Eu tenho que deixar o time ir acabando, porque eu estou pagando as dívidas. Eu entro em recuperação judicial justamente para dar vida à instituição. Se eu não entrasse em recuperação judicial, eu estaria praticamente 6, 7 meses de salário atrasados, com dificuldade, e aí tendo uma decadência da instituição. Quando eu entro na recuperação judicial é para arrumar a casa e, obviamente, administrar melhor isso e fazer as contratações necessárias, autorizadas pelo juiz, pela juíza. E isso que está sendo feito. Então, é muito fácil pessoas que têm voz, que têm uma certa credibilidade, mas que ficam vomitando coisas sem nenhum conhecimento técnico por aí. Mas, assim, a credibilidade dessas pessoas está indo por terra, porque, como eu falei, e faço questão de repetir, o Vasco hoje é o clube mais fiscalizado do Brasil. Então, até para os clubes, para as possíveis negociações futuras, que eles se sintam muito seguros, porque não tem um clube no Brasil hoje que seja mais fiscalizado. Então, eles podem fazer negócio com o Vasco tranquilamente. Agora vamos lá, gente. Agora o Pedrinho vai falar sobre a venda da SAF. Eu vou começar por aqui, tá? Sobre a venda da SAF, que ele diz que ele vai estar explicando passo a passo, dizendo que o Marco Lamacchia é o stalk horse da operação, né? Que vai se abrir uma licitação, e essa licitação aí vai fazer com que outros credores entrem na concorrência para cobrir a oferta do Marco Lamacchia. Só que o Marco Lamacchia, como tal do stalk horse, que ele fala que é o cavalo correndo, né? Que o Lamacchia ele pode igualar uma oferta que fizerem maior para ele levar, né? Se for a oferta do Lamacchia, beleza, vai para a votação do Conselho Deliberativo, vai para a votação dos sócios e fecha a operação. Se não, se alguém vier com uma proposta maior que o Lamacchia sai fora, né? E eles continuam lá a concorrência tranquilamente. Ele falou que, claro, vai ter que sentar junto com a 777 para poder resolver a questão. Eu acho engraçado isso, cara, porque diz que o Vasco está fazendo uma nova SAF, é um novo CNPJ, né? É um CNPJ novo, que os ativos do Vasco vão ser colocados nesse CNPJ novo, e as ações da 777, que estão lá com a 777, do CNPJ anterior não vão perder a valia, tá? Vão perder o efeito. E agora o Pedrinho diz que tem que conversar com a 777. Realmente é uma coisa estranha, cara, um mecanismo desse, uma brecha dessa na justiça, né? Fazendo com que um detentor de umas certas ações perca seus direitos simplesmente porque a lei permite que você abra o CNPJ novo. Ou seja, né, parece que aquele outro CNPJ lá, a primeira Vasco SAF, né, que foi vendida para a 777, faliu. É assim que a gente entende, né? É uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, meio aqui que me deixou em dúvida, né? Mas enfim, vou deixar aí o Pedrinho falando aí sobre todo o processo da venda da SAF aí perante a justiça, deles abrirem aí o edital para fazer a licitação e coisa e tal. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente comentar. Em relação ao Marco Lamacchia, a autorização da justiça. Então, qual o processo da venda e os próximos passos, né? Nós passamos muito tempo... Quer chegar para cá? Nós passamos muito tempo negociando e sempre em sigilo, né, pela questão de segurança da negociação. Obviamente, com tudo que aconteceu, o nome veio à tona do Marcos Lamacchia e nós chegamos numa operação de um investimento importante, que existe algumas considerações que precisam ser feitas. Dentre elas, o acordo com a 777, e isso vai ser feito.
e, obviamente, abrir um processo competitivo. O processo competitivo ele é feito da seguinte forma: nós pedimos para a juíza, obviamente, abrir esse processo competitivo. Ela determina que o administrador judicial faça um edital para abrir o processo competitivo. Abrindo esse processo competitivo, ele vai ter um período ali de dias estipulados pela própria juíza, quanto tempo vai ficar aberto esse prazo de competição, partindo de uma proposta ou de uma oferta do investidor, que é o Lamáquia, como base, como parâmetro para terceiros. A gente chama isso de stalk horse, que é correndo atrás do cavalo. Então, a proposta do Lamáquia, ela é a base para os terceiros. Havendo uma proposta maior que a do Lamáquia, ele tem o direito de igualar essa proposta. Igualando essa proposta, ele fecha o negócio. Se não tiver nenhuma proposta que ultrapasse a proposta do Lamáquia, obviamente a proposta do Lamáquia vence, e aí a gente vai para os ritos normais, passando num conselho deliberativo, depois a votação dos sócios na Assembleia Geral e finaliza a operação. Eu estou muito confiante, otimista, empolgado, porque são valores muito importantes para a instituição. E, obviamente, eu não estou falando sobre o investimento agora e ganhar um título ano que vem. Isso pode acontecer, mas não é sobre isso. É sobre um contrato que dá, eu já falei aqui mesmo, num sorteio da Copa do Brasil, de um investidor CNPJ no Brasil, com uma holding milionária, bilhardária, onde a gente sabe do carinho que eles têm pela instituição, onde vai ter um Vasco que, durante a sua existência, sem qualquer problema financeiro. Obviamente, com um centro de treinamento de muita capacidade, e isso atrai também novos atletas, e uma estrutura financeira para que o Vasco adquira mais credibilidade no mercado, para, obviamente, se tornar um time competitivo durante muitos anos. Presidente. Bom, gente, agora eu vou falar do Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa participou do podcast, no Charla Podcast, lá com o Bruno Cantarelli, né, e falou sobre a venda do Vasco, né. Ele diz que se o Pedrinho se o Vasco não for vendido, o Vasco ele simplesmente deixa de existir. Que a única maneira do Vasco continuar financeiramente, tal, esportivamente, é a venda, tá? Se não ocorrer a venda, o Vasco está fadado a extinguir, né? Segundo o Lucas Pedrosa. E aí fala também da entrada da 777, que pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém sabia, que entrou ali com um aporte de 70 milhões e todo mundo esperava uma coisa. Mas peraí, cara, vamos com calma. Pegou de surpresa? Pegou de surpresa não, cara. A mim não pegou de surpresa não, porque primeiro, os caras que estavam por trás dessa venda aí, Salgado, Carlos Osório, etc e tal, não eram confiáveis, uma vez que eles entraram numa eleição lá em 2020 roubada, né, do Leveciano. Então a postura já diz por si, né, que não dá para confiar nesses caras numa venda do Vasco da Gama. Outra coisa, uma empresa que ninguém conhecia, né, como o próprio Pedrosa está dizendo no vídeo aí, tá? O detalhe, a maneira que foi, com tudo, um montão de cláusula lá, com segredo de justiça omitida, que até hoje ninguém sabe o que está naquele contrato ali, tá? Outra coisa bem relevante também, tá? Uma empresa ali que era uma pirâmide, que pegava dinheiro de um lado para colocar no outro, pegava no outro para colocar no um, que abraçou um montão de clube. Ah, mas foi ruim para todos os clubes que ela tinha. Foi, tá? Mas o Vasco, na minha opinião, não precisava entrar nessa daí, tá? O seu Pedrosa foi um que deu muito apoio à venda dessa SAF para o Vasco do Vasco da Gama para 777, ele e muitos outros jornalistas, tá? Outro fator, um outro fator assim muito importante, né, que essa diretoria do Salgado jogou o Vasco na segunda divisão de propósito para forçar a venda do Vasco, coisa que o Pedrinho não está fazendo. Hoje é muito diferente. Hoje a gente pode confiar, primeiro, por ser um cara que as pessoas conhecem pelo histórico do pai dele, das empresas, da família dele, tanto do parte pai quanto parte mãe, e etc e tal, com um CNPJ aqui no Brasil, como o próprio Lucas Pedrosa fala, tá? Então a gente fica mais tranquilo diante disso, por estar aqui no Brasil, né? E pelo Pedrinho querer segurar o Vasco numa primeira divisão e vender o Vasco bem para o Marco Lamáquia, coisa que o Salgado não fez, cara.
O Vasco empurrou o Vasco o Salgado empurrou o Vasco para uma segunda divisão de propósito, deixou o Vasco repetir uma segunda divisão para dizer, olha só, ou vende ou o Vasco vai acabar, vai cair para a terceira, vai cair para a quarta e ele vai virar futebol amador, tá? Mais ou menos isso que o Salgado fez, tá? Ele forçou uma barra, né? Não renovou o contrato com o Cano lá em 2023, não renovou o contrato com o Benítez, que era um dos principais jogadores do Vasco naquele momento, foi na época lá da pandemia, lá do Coronga, né? Vamos dizer assim, quando ele assume, né, o Vasco da Gama, né, que o Campeonato Brasileiro parou e atravessou para o ano de 2021, se eu não me engano, não é isso? O Vasco caiu, jogou a Série B em 2022, continuou na Série B, repetiu a Série B em 2023, aí foi vendido para 777. Ali eles forçaram uma barra, tá? Aí o Pedrada diz que o aporte da 777 foi importante naquele momento para que, senão o Vasco iria falir, que não sei o que. Cara, eu discordo disso, acho que não precisava disso, acho que o Vasco foi jogado para uma segunda divisão e o Vasco perdeu receita por estar na segunda divisão por 2 anos seguidos, perdeu muita receita e por isso entrou naquele estado falimentar que a gente viu e venderam ali a informação, venderam ali a ideia de que tinha que ser vendido de qualquer maneira para poder salvar o clube. E foi isso, né? Aquele velho planejamento de tipo terra arrasada, né? Para vir aquelas pessoas ali para dominar, né? Para se aproveitar do caos, né? Então, vou deixar o Lucas Pedrosa aí falando da venda da SAF do Vasco, que quem é que tem culhão, como o Marco Lamacchia tem, que ele diz que é uma operação que ele gira em torno de 3 bilhões, juntando tudo aí, entre dívidas, entre aportes e tudo mais. Eu vou deixar aí o Pedrosa falar, daqui a pouco eu volto. Como você vê a possibilidade da venda da SAF do Vasco? O único caminho pro Vasco sobreviver e voltar a ser um time forte realmente dentro do futebol e honrar a torcida que tem. E como o clube financeiramente tá em colapso. O Vasco tá em colapso. E aí quando a gente olha pra esse sentido, não é um Vasco colapsado por negligência dessa gestão. É um Vasco colapsado por negligência dos últimos 20 anos. E aí você precisou entrar em RJ, que é a recuperação judicial. O Pedrinho colocou os bens dele à disposição pra que isso fosse feito, coisa que ninguém teve coragem de fazer. A política do Vasco é extremamente nociva pro Clube de Regatas Vasco da Gama, porque infelizmente a política do Vasco nos últimos anos tiveram personagens, e não só a política, mas funcionários, o jeitinho, drenaram o Vasco de todas as maneiras. Hoje a oposição do Vasco é uma oposição interna, é a própria política rachada, porque você não tem hoje um grupo de renovação dentro do Vasco. A política do Vasco ela foi tão sucateada nesse tempo que até mesmo os jovens de 20, 25, 30 anos não tem nenhum interesse em entrar na política do Vasco. Quem é o vascaíno que ia querer entrar na política com 30 anos para abrir mão da sua vida, sabendo que aquilo ali é uma situação falida? O Vasco caminhou por uma venda que muita gente classifica como picareta, e é verdade. Infelizmente, todos nós fomos enganados, até por ser uma questão também muito jovem, da questão da 777. Mas assim, é uma venda que também salvou o Vasco. Se o Vasco não é vendido para 777 naquele momento ali, o empréstimo que foi feito, o Vasco estaria na Série B até hoje. O Vasco teve 70 milhões de empréstimo na Série B, quando estava naquele ano, que chegou o Alex Teixeira é importante, tudo mais. E depois da 777, se provou como uma empresa que não tinha nenhum lastro no futebol, como uma empresa picareta, não foi só no Vasco. E aí entra o Pedrinho. Quando o Pedrinho entra, ele entra com uma liminar pra tentar salvar o Vasco, porque o Vasco não teria condições de sobreviver. O Pedrinho, com a RJ, faz o Vasco parar de ter as penhoras, começa a ter um pouco mais de fluxo de caixa. Qual é o problema do Pedrinho, na minha opinião? É o departamento de futebol não conseguiu entregar os resultados que a torcida esperava. Porque naquele momento da liminar, com o que estava acontecendo, como o Vasco não ia ter investimento, o que ia começar a acontecer? Salário atrasado, jogador saindo, jogador processando o clube, engasga tudo, o clube ia cair, e aí depois que você volta pra Série B, amigo, sem dinheiro, dificilmente você consegue subir novamente. Durante todos os anos da gestão do Pedrinho, o Vasco brigou pra não cair. Ao mesmo tempo, o Pedrinho conseguiu fazer o Vasco chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, a uma final de Copa do Brasil, e aí esse ano, tá de novo o Vasco nas quartas de final, mas brigando pra não cair de novo. Então é um problema de gestão. O Vasco, com a situação que tá, é um clube que hoje deve 1,4 bilhão. Quem é o louco que vai investir o seu dinheiro num clube que tem problemas na justiça,
Justiça, que tem uma política difícil pra caramba também, o Vasco não volta a ser forte esportivamente se não tiver a venda. 30 bilhões é o que é avaliada a fortuna do Grupo La Máquia de forma geral. Então se você tá falando de 500 milhões de reais pro futebol, 120 de CT, 700, vamos arredondar. Uma dívida de 800 milhões, vamos colocar assim, 1,5 bi, e mais um fluxo de caixa de 1,5 bi pelos próximos 5 anos, já tá falando de uma negociação de 3 bilhões. Quem é que tem a coragem e o culhão de fazer isso, de chegar como investidor e falar assim, eu vou fazer isso aqui? Não existe. Agora o Pedrinho vai falar do BAP, né, cara? Deu recado pro BAP ali, um videozinho curto que ele deu recado pro BAP, presidente do Urubu, dizendo que ele tem que se preocupar com o clube dele e não com o Vasco, tá? O BAP tem uma paixão louca pelo Vasco. O Pedrinho fala de ironia, né? Dizendo que tá começando a achar que o BAP é vascaíno, porque o BAP se preocupa muito com o Vasco, se preocupa muito com o que acontece dentro do Vasco da Gama, e que o Pedrinho está preocupado, já tem muitos problemas para se preocupar com o Vasco, que não está nem aí para presidente de outro clube, para presidente de clube rival, se preocupando com a vida do Vasco da Gama. Fica aí, o Pedrinho vai falar, daqui a pouco eu volto. Mas de gestão deles cai em contradição com o que eles falam. Então eles têm que se preocupar com os clubes deles e não se preocupar com o Vasco, porque o Vasco tem muito problema. E eu tenho muito problema para cuidar, para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu tô falando diretamente pro BAP, que ele tem uma paixão louca pelo Vasco, eu tô começando a achar que ele é vascaíno. Agora eu vou deixar o Pedrosa comentando justamente essa implicância aí do BAP com o Pedrinho, com o Leila Pereira e etc. Ele diz que existe uma rixa com o Pedrinho também, né? Porque pelo fato do Vasco querer às vezes jogar no Maracanã e o Urubu não deixar, e diz que todas as vezes que o Vasco foi mandante também, o Vasco foi maltratado, inclusive não teve direito a camarote, não teve direito a outras coisas também que deveria ter tido, né? Para o Urubu ser dono do consórcio Maracanã hoje, enfim, né? E ele fala assim, desse negócio de conflito de interesses, né? Que não existe, né? Que o Vasco, a venda do Vasco aí, que foi aberta vai ser aberta uma licitação, isso vai se tornar público. Se alguém quiser cobrir a proposta do La Máquia, pode cobrir, isso também vai ficar público para todo mundo, né? E que, inclusive, cara, ele vai mais além, dizendo ali que o Conselho Deliberativo, né, os sócios, né, que irão votar, eles vão ter um link com uma senha, com um login para eles poderem acessar, vai ser por videoconferência, né? E eles, se eles quiserem ficar o dia inteiro lendo o contrato da venda da SAF para o Marco La Máquia, né, que eles vão poder fazer isso. Aí eles não vão ter poder de veto, assim, nada vai ser mudado no contrato se alguém for contra, e eles vão poder opinar se eles são a favor ou não da venda da SAF para o Marco La Máquia, né? E diz que é tudo transparente, inclusive a questão de conflitos de interesse, que os órgãos reguladores estão ali para isso, para ver se está tudo legal, se existe realmente algum conflito de interesse. Diz que é tudo transparente, tudo aberto para todo mundo, inclusive é público, porque a lei determina que a venda seja pública, inclusive nesse fator de conflitos de interesse, que não compete ao presidente do Urubu a fiscalizar nada, a determinar nada e a falar em nada. Quem vai resolver é a CBF, os órgãos reguladores, né, tipo a ANRESF e outros órgãos que tiver que ver esse tipo de assunto e essa pauta. Fica aí com o que o Lucas Pedrosa está explicando, daqui a pouco eu volto. Pedrosa, o que você achou das declarações do BAP aqui? Eu acho que tem uma birra já com a Leila. Eles têm uma briga pessoal, não é uma briga só institucional. E eu acho que isso faz muito mal ao futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo brigarem da maneira que brigam. E existe uma birra pessoal também do BAP com o Pedrinho. Eles não se gostam. Mas de onde veio isso? Aí a discussão de Maracanã, em que o Vasco foi muito maltratado no Maracanã, mesmo sendo mandante. Não pôde plotar o vestiário, não teve os camarotes como devia, não teve também as vagas do estacionamento como devia. Isso tudo vai tendo uma briga institucional naquele momento. Quando ele fala sobre conflito de interesse, que é o que ele pontua ali, existe uma agência reguladora da CBF que está à luz disso. Eu falo isso ouvindo pessoas da diretoria do Vasco. Nós estamos à disposição para esclarecer qualquer coisa. E qualquer medida que a agência indicar pra gente, vou dar um exemplo qualquer. O Marcos Varela Máquia não pode ser o acionista majoritário do Vasco no próximo ano, ou enquanto a Leila não sair da presidência do Palmeiras. O Vasco está disposto a aceitar. Porque são várias etapas. Por exemplo, qual é a etapa
etapa que está hoje. Hoje você já tem um acerto verbal da venda, você tem um memorando de entendimento sendo construído. Esse memorando de entendimento, que é para mostrar que eles querem comprar o Vasco, ele tem que ser publicado para leilão, em que por conta dessa prioridade, por eles serem os interessados em comprar, eles têm uma prioridade, mas exemplo qualquer, se o fulaninho lá da Arábia Saudita quiser comprar o Vasco e entrar nesse leilão, ele tem a possibilidade de entrar e igualar a proposta. Isso tem que ser dado publicidade. E a partir disso, passa no conselho do Vasco e passa na Assembleia Geral para que os conselheiros possam votar. Vai ter uma videoconferência em que esses conselheiros terão login, senha, para poder ter acesso ao contrato, não printar, gravar nem nada, mas se o cara quiser ficar 24 horas nessa conferência, lendo o contrato, antes dele dar o voto dele, ele vai poder fazer isso. Então o ponto é, o que eles querem dar cada vez mais é a transparência. Transparência para os poderes do clube, transparência para os conselheiros. Ah, Pedrosa, isso quer dizer que se o conselheiro X der uma sugestão para mudar, ela vai ser acatada? Isso não quer dizer isso. Mas ele vai ter o direito de ler aquilo ali e falar assim, eu voto sim ou eu voto não. Mas o Vasco vai dar toda a publicidade, segundo ouvi, não só para os poderes, para os conselheiros e para os órgãos também. O que o órgão que vai poder fiscalizar essa venda quiser saber e ter de informação do Vasco, o Vasco vai dar. Então, respondendo a pergunta de vocês sobre o BAP, não é ele que define. E o Pedrinho fala de reeleição, tá, gente? Pedrinho, o pessoal pergunta para ele se ele vai voltar a se reeleger, e ele falou que ainda está vendo, porque existem vários fatores aí para ele poder se reeleger ou não, mas diz que ele pensa, porque diz assim, o Vasco já foi para uma final de Copa do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil, está nas quartas de final agora, você pensa assim, reeleger, né? E ele falou que ele está vendo que tem muita coisa para acontecer para frente, né? Que no momento ele não pensa nisso, mas dependendo do que pode acontecer para o futuro, ele vai pensar em vir a reeleição do Vasco da Gama ou não. Fica aí com o que o Pedrinho está falando, daqui a pouco eu volto. O Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil, 25 chegou. Pensa em reeleição e fechar esse primeiro triênio à frente do Vasco com o título da Copa do Brasil esse ano? Quem trabalha no Vasco, e eu como um grande vascaíno, a gente sempre trabalha para ser campeão. Isso é óbvio, é a premissa da instituição. Mas eu vou pegar a minha fala desde o início. Eu entrei no clube, não imaginaria que estaria na SAF, né? Com tudo que aconteceu, eu vim para a SAF. E como um administrador executivo de uma empresa, eu tinha que entender o que a empresa estava precisando. E ela precisava de pagar suas contas. E foi isso que eu falei. Não sei se eu vou ganhar títulos, mas eu sei que eu vou organizar o clube para que, de repente, ou numa nova candidatura, ou um próximo candidato, tenha, obviamente, um clube completamente estruturado para tocar. E isso vai ser feito, né? A gente conseguiu diminuir as dívidas através da recuperação judicial. Se Deus permitir, que tem total peso à mão de Deus nesse processo inteiro. Agradeço muito a ele por direcionar muitas decisões que eu tenho tomado. A gente vai ter um clube que vai estar com um investidor que vai poder organizar de uma forma definitiva o clube para sempre. E a questão da candidatura tem chances, né, de eu voltar para mais um triênio, mas isso não é para agora, não é para ser decidido agora, é um pouco mais para frente. Pedrinho, você falou aqui a respeito dessas posições que o CNLT. E agora eu vou deixar o Lucas Pedrosa falando sobre isso, sobre a reeleição do Pedrinho, que ele fala, né, que teve um racha dentro do Vasco da Gama, dentro da própria Sempre Vasco, né, uma ala foi contra a venda porque não teria algumas vantagens, não era interessante para eles, né? Porque eles não iriam usufruir dessa venda, e outra ala ficou do lado do Pedrinho a favor da venda do Vasco da Gama. Então foi aquilo que eu já falei aqui nos meus outros vídeos, né, cara? Quem acompanha meus outros vídeos, né, sabe do que eu tô falando, que esse racha aí são de pessoas aí com interesses em outras coisas aí nessa venda. Como essas pessoas viram que não vai ter interesse nenhum nessa venda aí, elas pegaram, pularam do barco, racharam com o Pedrinho e começaram a fazer retaliação. E o Pedrosa diz que hoje existe uma oposição muito forte dentro do próprio Vasco, dentro do próprio grupo do Pedrinho, coisa que nunca aconteceu antes, né? E ele fala inclusive do Marcos Faria Lamac aí,
fazer esse investimento, né, no Vasco, para comprar a SAF do Vasco, que ele não vai fazer isso para queimar o filme dele depois, tá? Para ter depois o filme dele queimado, que ele vai fazer isso realmente para ajudar o Vasco, para que o Vasco possa, né, se recuperar, para que o Vasco volte a ter protagonismo no futebol, que ele não vai chegar e não vai injetar milhões e milhões dentro do Vasco para depois ter o filme dele queimado. Fica aí para finalizar essa parte de entrevistas aí do Lucas Pedrosa e daqui a pouco eu volto. A gestão atual está atropelando a etapa? A gestão atual teve uma bomba interna muito grande, que foi a briga política. O Vasco rachou. O grupo que eu falei aqui, que era sempre Vasco, que foi o Pedrinho, que apoiou o Pedrinho toda nessa liminar, ele rachou. Porque algumas pessoas dentro desse grupo não consideram a venda favorável, outras pessoas, como é o Pedrinho e outros pares dele, querem vender. Acham que é a única solução. Aí se questiona desse lado aqui muito, por que outros investidores não foram ouvidos? Outros investidores foram ouvidos. Tinha uma proposta, por exemplo, e isso eu posso falar, de 900 milhões de reais no investimento do futebol, em 3 anos. Seria 300, 300, 300. O ponto é, o projeto esportivo da proposta era nada. Não tinha nada que garantisse que essa proposta, com esses 3 anos de investimento, iriam fazer o Vasco voltar a longo prazo a ser esse clube vencedor. E o que o contrato, segundo as pessoas que eu escuto no Vasco, do grupo do Marcos Ferralamáquia prevê, é o reinvestimento dentro do futebol. Então o que a gente vê hoje não é só um teto de 500 milhões. Esse é o início. Ninguém vai querer entrar no Vasco para poder fazer um trabalho porco e ficar com uma imagem ruim. Bom, galera, então olha só, então já aproveitando esse gancho, né, de Marco Lamáquia, de venda da SAF do Vasco, surgiu uma notícia agora aí nessa quarta-feira, dizendo que os advogados do Lamáquia aí detalham ajustes pedidos aí por fiscalizadores e de andamento da venda da SAF do Vasco, tá? Diz que a venda de 90% da SAF do Vasco ao investidor Marco Lamáquia avançou após a entrega dos ajustes exigidos pelos fiscalizadores da recuperação judicial, conforme explicou o advogado do investidor André Sica, tá? Com a documentação atualizada e devolvida à Justiça, aguarda-se a publicação do edital que abrirá o leilão competitivo, cuja conclusão é prevista por Sica para o fim de setembro, tá? Uma vez que está até o fim de setembro previsto, tá? Essa venda do Vasco aí, tá? Foi a data limite que determinaram, ou então prorrogada até o final do ano. Diz que as adequações contratuais reduziram a multa rescisória, o break-up fee, tá? Acrescentaram garantias financeiras adicionais e detalharam o fluxo de pagamento das dívidas, tá? Quer dizer, acrescentaram garantias adicionais financeiras e detalharam também o fluxo de pagamento de dívida. Quer dizer, o Marco Lamáquia vai ter que falar mais detalhadamente de como ele vai atacar essas dívidas, sem alterar o valor total da proposta estimado por André Sica entre 2 bilhões e 3 bilhões. Diz que o montante abrange 500 milhões para o futebol, 150 milhões para a obra de CT, perdão de 80 milhões em dívida e 1,3 bilhões para a quitação de credores, incluída a CNRD. A CNRD está nesse meio, por isso que é importante, né, cara? O Vasco vai ter que pagar 10 milhões de cara agora de CNRD. É importante o Vasco ser vendido realmente o quanto antes, cara. E a cobertura do déficit operacional por 5 anos, né? O advogado ressaltou ainda que o Vasco manterá um assento no Conselho de Administração e preservará seus direitos de veto sobre o patrimônio e a identidade do clube, segundo fonte do GE, gente. Vamos falar agora aqui de mercado da bola, tá, pessoal? Rapidinho aqui para a gente terminar. Olha aí, negociação entre Vasco e América do México, o Brian Rodrigues está travada, tá? Parece que não tem nenhuma negociação. O Vasco não fez proposta nenhuma pelo Brian Rodrigues. Eu queria muito esse jogador no Vasco, tá? Mas eu acho que é improvável. O América do México parece que pede aí 14 milhões de dólares, cerca de 71 milhões de reais. O Vasco fez um aceno de 10 milhões, pagando 5 milhões de entrada e 5 milhões parcelados, né? E o Vasco não abriu, o Pedrinho falou na entrevista ontem, o Vasco não abriu nenhuma negociação com o jogador, tá, gente? Então, devido a isso, o Vasco tá quietinho, não vai abrir negociação com o jogador por enquanto, tá congelado, tá? Sobre o Diego Carlos, zagueiro do Fenerbahçe, parece que o Vasco aguarda aí a rescisão contratual com o clube turco, tá? Se ele rescindir com o clube dele, com o Fenerbahçe, o Vasco avança e vai contratar o zagueiro. Aí a possibilidade de contratação do zagueiro é muito grande, tá?
O argentino que eu queria trazer aqui ontem, que eu esqueci o nome dele, Pablo Solari, o atacante argentino de 25 anos, atualmente no Spartak Moscou. Tá? É um dos nomes que mais empolga o departamento de futebol do Vasco, já que o Brian Rodrigues travou, né? Diz que o Solari tem contrato com o clube russo até o junho de 2029, ainda não existe proposta oficial do Vasco e o interesse é real, mas a negociação ainda precisa avançar. Mas é mais um nome aí do radar do Vasco da Gama, tá, gente? E também o tal do John Mercado, né? Segundo o staff do jogador, o Sparta recusou 2 propostas aí do Cruz Maltino porque pretendia manter o equatoriano para a disputa da Champions League. Só que o clube foi eliminado, tá? Na competição e o cenário pode mudar aí, o Vasco deve voltar a negociar pelo atacante aí, o tal do John Mercado. E ainda tem o John Yeboah. Parece que o Vasco já tinha feito uma proposta em torno de 8 milhões de euros pelo John Yeboah. O Admar Lopes parece que gosta do jogador, considera aí um dos principais nomes avaliados para o setor. E o equatoriano, no entanto, aguarda aí uma oportunidade para permanecer na Europa, né? Ele está querendo ouvir alguma coisa aí da Europa para ver se ele consegue permanecer por lá antes de escutar qualquer coisa aqui do mercado brasileiro, tá, gente? Bom, falei Copa do Brasil, falar aqui do Brasileirão rapidinho, tá, gente? Campeonato Brasileiro, eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Os ingressos foram esgotados para a partida contra o Santos em São Januário agora domingo, casa cheia. Contra o Olímpia amanhã também, né? Vamos ver se o Neymar vai vir jogar, né? Tá na dúvida danada isso, se o Neymar vem para o jogo, se não vem, porque ele é covarde, ele só é homem lá dentro da Vila Belmiro com um monte de segurança, como eu já falei. E a arbitragem para o jogo do Palmeiras já está definida, tá? O árbitro do contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, ou no, sei lá, no New Bank Park, não sei, vai ser aí o tal do Braulio da Silva Machado de Santa Catarina. Aí sabe quem é o Braulio da Silva Machado? Tava no VAR no jogo contra o Bahia. Olha isso, cara. Aí, porra, é complicado, cara, acreditar na CBF, né, cara? É complicado crer e confiar nessa arbitragem aí da CBF, porque puta merda, cara. O cara tava no VAR, no jogo contra o Bahia, naquele lance polêmico de impedimento, e agora vai apitar o jogo do Vasco contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. É difícil, cara, é complicado demais. Pessoal, esse vídeo deve subir só de noite hoje, tá? Porque eu tô em cima da hora, não vai dar tempo de editar. Eu vou tentar fazer o máximo para ele subir mais cedo, tá? Mas desejo vocês aí uma quarta-feira abençoada. Amanhã tem Vasco, amanhã vem com pré-jogo. Saudações vascaínas, eu fui.